Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Toda segunda-feira a gente tem um vídeo novo aqui. E nesses últimos tempos, pessoal, eu recebi muito feedback, muito comentário sobre o meu último vídeo sobre lipedema. Lipedema é uma condição inflamatória crônica, onde a gente tem hoje muitas mulheres entendendo e realmente buscando maior conhecimento sobre o lipedema. Eu já trabalho com lipedema há mais de 6 anos, então eu tenho uma vasta experiência. Eu quero compartilhar, né, tirar esse momento aqui que a gente tem uma vez na semana para poder falar um pouco mais sobre o tratamento do lipedema, já que é algo que vocês gostaram tanto. Então, né, já primeiramente se inscreve aqui no canal, se você não está aqui ainda, deixa o seu like e deixa aqui nos comentários quais são as dúvidas de vocês, o que que vocês querem saber, que eu vou vir, né, toda semana respondendo um pouquinho ou realmente trazendo um pouquinho de assunto aí voltado para aquilo que vocês mais querem saber, têm mais dúvidas, né? E o lipedema me chamou muita atenção, né? O meu último vídeo, vou deixar o link até aqui, eu deixei uma aula explicativa sobre lipedema, no qual eu passei um pouquinho de cada detalhe aí do tratamento, no que a gente realmente foca. E uma das coisas que mais me perguntam, né, é qual a melhor dieta para o lipedema. E antes disso, eu quero contextualizar uma coisa. Vocês já devem saber, né? Lipedema tem CID, que é Código de Doença Internacional, apenas 2 anos, desde 2022. E a gente tem muita subnotificação dessa doença. Então, tem mais ou menos um ano que o lipedema ele deu um boom, né? Hoje nas redes sociais tem muito nutricionista falando sobre lipedema, mas realmente muitas pessoas não têm tanta prática clínica para realmente entender o que é o lipedema, como que o paciente se comporta no lipedema. E é justamente essa é a primeira demanda que eu quero chamar bastante atenção de vocês. O lipedema, ele tem várias classificações, né, conforme a distribuição de gordura dessa paciente, ou seja, pode ser só em glúteo, pode ser em coxa, perna inteira, panturrilha, braços, e também, além dessa distribuição, a gente tem os graus de lipedema, né? Quanto normalmente maior o grau, mais a inflamação, mais dores. E aí, o tratamento, ele também é diferente, né? Para o paciente que está em grau 1, que é um lipedema inicial, está começando a controlar, de um paciente que já está numa fase bem mais avançada da doença, que já sente muita dor, sente muito, tem muito hematoma, sente muito peso nas pernas. Então, até mesmo a dieta, né, e as orientações e as próprias suplementações, elas também vão de encontro com esse tipo de paciente. Então, eu falo com os pacientes o seguinte: cada paciente que chega ao consultório é um paciente único, né? Então, ele tem as individualidades, né, dele, literalmente a genética dele, o intestino dele povoado pelas bactérias dele. Ele pode ter mais sensibilidade alimentar ou não do que outra pessoa. Ele também tem um biotipo dele. Então, a gente precisa de entender, tá? Que a dieta, ela é sempre individual. Para a gente poder escolher uma dieta adequada para o paciente, a gente leva em consideração algumas demandas, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que na ciência, né, o lipedema ainda é uma sementinha, ele está começando os estudos por agora. Então, aí, vamos dizer, daqui a uns 2, 3 anos, as coisas vão começar a ficar mais claras para a gente, tá? Mas ainda é um projetinho sementinha. Então, na literatura, o que a gente tem? Que o paciente, a paciente, né, ela pode se beneficiar com uma dieta mediterrânea, low carb ou cetogênica. Na minha prática clínica, eu vou oscilando essas estratégias com a paciente. Por quê? Se é uma paciente que não tem uma boa educação nutricional, tem dificuldades com a alimentação, eu vou iniciar com uma dieta mediterrânea, que é uma dieta simples, uma dieta qualitativamente ok, com um custo-benefício interessante para a paciente, uma dieta gostosa. À medida que a paciente evolui, a gente vai passando para uma dieta mais low carb, tá? E às vezes eu pontuo com alguma estratégia cetogênica. A dieta cetogênica, low carb, é com uma redução de carboidrato, menos de 40% da sua alimentação voltada para o carboidrato, que é super ok, tá? Agora, a dieta cetogênica é uma dieta com menos de 20 gramas de carboidrato ao dia, então é uma dieta bem mais restrita, né? Ou seja, a paciente ela pode ter muito mais dificuldade realmente de aderir a essa dieta. Então, eu gosto de iniciar com uma dieta mediterrânea, passar para uma low carb, se a paciente conseguir se adequar bem, que é uma dieta ok, a gente mantém, tá, a estratégia
low carb. E a gente pode oscilar com algumas estratégias cetogênicas por determinado tempo. Eu só acho que é muito difícil a gente viver em dieta cetogênica, tá? E também ter muito cuidado com a dieta cetogênica que está sendo realizada, porque a dieta cetogênica, pessoal, é uma dieta com mais gordura, né? E tem que lembrar que o quê? A paciente do lipedema é uma paciente inflamada. Então, dependendo da gordura que você estiver utilizando, se for uma gordura saturada, como por exemplo um óleo de coco, não é benéfico, pelo contrário. Tá? Então tem que ter muita tranquilidade ao fazer isso. Então, eu queria deixar essa dica aqui para vocês. Entendam o que é uma dieta mediterrânea. Uma dieta mediterrânea é uma dieta simples, uma dieta embasada em legume, verdura, fruta, ovos, uma dieta simples, peixes. Então, é uma dieta saudável, né? A dieta low carb ela é muito boa, porque quando a gente está com carboidrato mais baixinho, né? Mais mediano, mais para baixo, a gente consegue, vamos dizer, chegar nessa gordura com mais facilidade, né? A gente sabe que a gordura do lipedema não é uma gordura simples, ela é uma gordura inflamada. Então, a gente tem que realmente conseguir mobilizar essa gordura para a gente poder começar a fazer um tratamento do lipedema, ok? E aí, então, na parte da dieta, a gente oscila nessas 3 estratégias básicas, sendo que a mediterrânea é sempre mais simples. Às vezes as pessoas me perguntam, Bárbara, por onde começar o meu tratamento? Você precisa começar o seu tratamento pela mudança do seu estilo de vida. Ou seja, começar a cuidar daquilo que está entrando para dentro do seu corpo. Eu falo que mais importante do que fazer déficit calórico no lipedema é nutrir o seu corpo, tá? Então, Bárbara, qual o primeiro profissional que eu procuro? Primeiro você vai buscar um nutricionista e vai buscar fazer exercício se você não faz. E aí, primeiro você vai colocar a sua casa em ordem, né? Eu falo que é igual quando a nossa casa está toda bagunçada e a gente, às vezes, está. A gente não adianta se preocupar com o detalhe. Primeiro, a gente tem que fazer um equilíbrio. Então, primeiro o equilíbrio é a dieta e é o exercício, que são coisas que a gente tem que fazer diariamente, ok? Em segundo passo, em segundo momento, a gente vai começar a modular a parte hormonal, tá? Então, é claro que em determinadas situações, se a mulher estiver na menopausa, ela tem que começar a fazer tudo junto, a dieta com a reposição hormonal. Mas eu falo que, assim, se eu puder dar uma dica para você que descobriu o lipedema e não sabe por onde começar, você precisa ter uma dieta adequada para o lipedema, tá? E começar a fazer exercício físico, seja ele qual for inicialmente. Se você sente peso nas pernas, talvez comece por uma natação, tá? Ou por uma caminhada leve, tá? A natação é até melhor quando você sente dor, impacto. Depois passa para uma musculação e aí você vai, de fato, né, evoluindo. Mas, primeiro lembra, né, vamos dizer, organizar aquilo que está nas suas mãos, que é aquilo que você ingere, ok? Em relação à melhor dieta, então, vocês já entenderam, né? Eu acredito que é realmente oscilar as estratégias, tá? E sempre prezar por uma dieta qualitativamente muito boa, né? Com muito legume, muita verdura, porque isso vai ter muito antioxidante, muito anti-inflamatório, muitas vitaminas. Lembra a frase que eu falei para vocês que mais importante do que fazer déficit é nutrir o seu corpo, visto que ele é um corpo inflamado? Então a gente precisa de nutrir, né? Usar bastante alimento saudável, tudo aquilo que a natureza te oferece. E é claro que o nutricionista ele pode te ajudar a ser mais intencional nesses ajustes, né? Então, por exemplo, tem alguns chás que a gente coloca para o paciente, né, que são muito indicados, algumas estratégias mesmo de suplementação, por exemplo, a gente tem hoje ômega 3, mas a gente também tem alfa-inflaminos, que é um ômega 3 com outros anti-inflamatórios, a gente tem quercetina, a gente tem diosmina, a gente tem muitos ativos que a gente pode utilizar, tem NAC. Então, tudo isso, né? Eu falo que, olha, a gente tem muitas opções de tratamento hoje, mas eu falo que cada paciente que chega aqui pra gente, né, no consultório, ele é tratado de um jeitinho, né? Então, quando a gente pode ter acesso a algum profissional estudando o nosso caso no tempo, e gerando, né, esse direcionamento para a gente, melhor ainda, tá? Mas eu queria também dar uma dica simples para vocês. Hoje, eu acredito que tem alguns suplementos que são chaves no tratamento do lipedema. O suplemento 1 é o ômega 3, tá? Ao escolher um ômega 3, se certifica que ele tem um selo, né? Que é aquele IFOS, tá? Tá sempre na embalagenzinha, no rótulozinho. Que ele garante que ele é livre de contaminante. Outro suplemento que eu acho chave no tratamento do lipedema é a cúrcuma. A cúrcuma é um potente antioxidante, né? É legal também utilizar a cúrcuma com um pouquinho de piperina, que deixa a cúrcuma mais biodisponível. Eu adoro esse suplemento, é um suplemento realmente incrível. A gente também tem
A vitamina D, eu acho que é muito importante hoje, a gente está com os níveis de vitamina D adequados, selênio também é muito importante, e o ferro, gente. Isso eu quero pincelar bastante com vocês. Muitas mulheres têm lipedema, têm deficiência de ferritina. E isso é um problema. Por quê? O ferro ele faz parte da molécula de hemoglobina, ou seja, é a molécula que vai ajudar a gente a oxigenar os tecidos. Vocês já perceberam que a gordurinha do lipedema é uma gordura hipóxia, né? Ela é uma gordura inflamada que tem pouca oxigenação. Então, quando a gente está com a ferritina baixa, a gente se prejudica mais ainda, porque a gente não vai conseguir levar nutrientes e até mesmo, né, oxigênio para esses tecidos. Porque é o sangue que faz isso. Então, quanto menos ferritina você tiver, menos molécula de hemoglobina você vai ter, né? E, consequentemente, você vai ter mais problemas de oxigenação, de nutrição desse tecido, tá? Então, eu quero muito que vocês entendam. Por isso que, mais uma vez, eu vou enfatizar aqui. Muitas vezes, nosso primeiro trabalho, ao receber um paciente na nossa clínica, é, primeiro, colocar o corpo dele em equilíbrio, né? Que é entender como estão os exames, o que eu posso fazer para poder suplementar esse paciente, tá? Então, entendam isso. O primeiro passo é equilibrar, tá? E fazer algo, vamos dizer, que o paciente também vai conseguir levar para a vida dele, porque muito se fala, né, sobre a dieta sem glúten, sem lactose, que depois eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês, realmente se faz sentido ou não, mas o primeiro passo, antes de você pensar no que retirar, é pensar no que você precisa de incluir, né? Eu gosto muito de falar sobre alimentação 80-20. Se você fizer 80% da sua alimentação direcionada para hábitos saudáveis, nutrição, nutrientes, realmente o que vai nutrir o seu corpo, os 20% ali, né, com glúten, com lactose, com açúcar, também não é o problema, tá? Mas os 80% eles precisam ser muito bem feitos, muito bem colocados, porque isso que é saúde, né, gente? Não é você fazer exclusão de determinado alimento para sempre, achar que aquilo dali é que vai realmente ser o diferencial, e sim entender o que está na sua mão, né? O que você pode fazer que vai fazer diferença no seu tratamento, tá? Então, lembrem do que eu falei para vocês, comecem realmente melhorando a qualidade alimentar. Se você pode fazer um acompanhamento nutricional direcionado, faça, porque vale muito a pena, né? A gente realmente consegue trabalhar com o paciente de uma maneira muito positiva, né? E tem que ter resiliência, né? No processo de tratamento de lipedema, a gente precisa ter paciência, porque realmente não é fácil, não é simples, e sem estratégia fica mais difícil ainda, né? Mas eu espero ter ajudado vocês. Então, fique aqui comigo no nosso próximo vídeo. Eu vou falar um pouquinho sobre dieta sem glúten, sem lactose, se vale a pena, se não, tá? O que a gente pode observar também, né, no intestino desses pacientes. Então, toda semana aqui temos mais conteúdo no canal. Eu espero que você goste. Então, deixe o seu like aqui, deixe no comentário quais são as suas dúvidas relacionadas ao lipedema, que toda semana eu vou trazer um pouquinho de conteúdo novo para vocês. Eu espero muito contribuir, né? E espero também que você consiga ter as informações importantes para você tratar o lipedema, né? Para você poder realmente entender qual o caminho, né, que você pode fazer para ter o tratamento conservador, para evitar a progressão do lipedema, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo.